Sexta-feira 13, um dia que até hoje é cercado de superstição. Mas você sabia que essa fama nasceu de um massacre, com prisões em massa, torturas e execuções de uma das organizações mais poderosas da Idade Média? E também que os primeiros bancos do mundo foram criados por monges guerreiros? Que uma ordem religiosa controlava fortunas maiores que as dos reis? E que até hoje ninguém sabe onde está o tesouro deles? No início eram apenas 9 homens, guerreiros com voto de pobreza, vivendo entre ruínas sagradas em Jerusalém. Mas em poucas décadas, esses homens se tornaram uma potência militar, política, financeira e espiritual, protegidos pelo Papa, temidos pelos reinos da Europa e reverenciados como heróis sagrados. Como isso foi possível? Neste vídeo, vamos entender como essa ordem secreta surgiu, como acumulou tanto poder, por que foi destruída tão brutalmente, os enigmas por trás da Cruz Vermelha e o que pode ainda estar escondido ao longo desses anos. Para entender por que os Templários despertaram tanto medo, tanta cobiça, é preciso voltar ao ponto de partida, ao momento em que tudo começou, com 9 homens, uma promessa e as ruínas do Templo de Salomão sob seus pés. Tudo começou em 1119, 2 décadas após a Primeira Cruzada, quando 9 cavaleiros se apresentaram diante do rei Balduíno II de Jerusalém, com uma proposta ousada: criar uma ordem armada para proteger os peregrinos cristãos que viajavam até a Terra Santa. Essas peregrinações eram arriscadas, muitos fiéis vinham da Europa para visitar lugares sagrados e eram constantemente atacados por bandidos e grupos hostis nas estradas entre Jaffa e Jerusalém. A solução parecia impossível, até que esses 9 homens fizeram um voto de pobreza, castidade e obediência, oferecendo suas espadas e suas vidas para proteger os indefesos. O rei Balduíno os acolheu, mas com um gesto simbólico e poderoso, deu a eles parte do que restava do antigo Templo de Salomão, no Monte do Templo, local sagrado tanto para judeus quanto para cristãos e muçulmanos. E foi ali, sobre essas ruínas, que nasceu a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Com o tempo, o nome foi encurtado, e assim surgiram os Templários. Durante anos, o grupo viveu quase no anonimato, pouco dinheiro, pouca influência, quase nenhuma notoriedade. Mas tudo mudaria graças a um homem com palavras tão afiadas quanto espadas: Bernardo de Claraval, um abade carismático e influente, que via na ordem uma força espiritual e militar ideal para os tempos caóticos das cruzadas. Bernardo escreveu uma carta chamada Elogio à Nova Milícia, exaltando os Templários como guerreiros santos, puros, disciplinados e guiados pela fé. O texto circulou por toda a Europa e deu à ordem uma credibilidade instantânea. Pouco tempo depois, em 1129, durante o Concílio de Troyes, a Ordem dos Templários foi oficialmente reconhecida pela Igreja Católica. Isso mudaria completamente o destino daqueles homens de voto simples. Eles deixaram de ser apenas protetores de peregrinos, se tornaram os guerreiros oficiais da cristandade. A partir desse momento, a história dos Templários deixaria de ser apenas religiosa, para se tornar política, econômica e, em muitos sentidos, revolucionária. Ser templário era viver um paradoxo. Eles eram monges, mas empunhavam espadas. Vestiam o manto branco da pureza, mas mergulhavam no sangue das batalhas. Rezavam em silêncio, mas comandavam exércitos. A regra da ordem, inspirada na de São Bento, impunha uma vida de disciplina quase militar e espiritual ao mesmo tempo. Nada de riquezas pessoais, nada de vaidade, nada de conforto. Dormiam vestidos, com as armas ao alcance da mão, e comiam em silêncio, sempre 2 a 2, como forma de vigilância mútua. Eram proibidos de brincar, rir alto ou sair sozinhos.
Cada ação tinha um propósito, cada palavra um peso. Era uma vida austera. Mas havia algo ali que atraía os mais ambiciosos guerreiros da Europa. Por que tantos nobres largaram suas posses e títulos para se tornar templários? Porque ser parte da ordem significava fazer parte de algo maior. Era a promessa de lutar não por terras ou poder, mas por Deus. E essa narrativa dava aos templários um prestígio único. Eles não respondiam a reis, não obedeciam a bispos, sua lealdade era direta ao Papa. E essa autonomia incomodava muito. A hierarquia interna da ordem era clara. No topo, o grão-mestre. Abaixo dele, os comandantes de casas e fortalezas. Havia ainda os sargentos que realizavam tarefas administrativas e os capelães, responsáveis pela vida espiritual. Mesmo assim, a fraternidade era uma marca forte. Todos se vestiam igual, comiam igual e juravam fidelidade eterna à missão. Como que uma organização com regras tão rígidas conseguiu crescer tanto, tão rápido? A resposta está no que eles fizeram fora dos campos de batalha. Porque os templários não apenas protegiam, eles começaram a organizar, registrar, negociar e administrar. E foi aí que, sem perceber, estavam criando os pilares do que hoje conhecemos como um banco internacional. Em menos de um século, os templários deixaram de ser um pequeno grupo de monges guerreiros para se tornarem uma organização internacional com centenas de fortalezas, milhares de cavaleiros e terras espalhadas por toda a Europa e pelo Oriente Médio. Com o reconhecimento oficial da Igreja, a ordem passou a receber doações massivas: terras, castelos, gados, colheitas, ouro. Reis e nobres ofereciam bens não só por devoção, mas também por proteção espiritual. E claro, por prestígio político. Logo, os templários controlavam uma rede de comandarias, espécie de filiais espalhadas em pontos estratégicos do mundo cristão. Cada uma era autônoma, mas seguia um sistema padronizado de administração e contabilidade. Era como uma empresa multinacional, séculos antes do termo sequer existir. Não precisavam pagar impostos, nem responder a autoridades locais. Somente o Papa tinha poder sobre eles. Isso significava que os templários podiam se mover, negociar, construir e investir sem burocracia nem interferência externa. Eles mantinham arquivos próprios, códigos internos, rotas secretas e até uma linguagem administrativa própria. Seu símbolo, a cruz vermelha sobre o manto branco, já era reconhecido em todos os portos, cidades e fortalezas cristãs. Os templários sabiam como multiplicar riqueza sem parecer que buscavam riqueza. Criaram contratos de aluguel de terras, cultivavam vinhedos, fabricavam produtos, administravam fazendas e ainda treinavam militares. No Oriente, ergueram fortalezas inexpugnáveis, como a de Crac des Chevaliers. No Ocidente, seus castelos se tornaram centro de poder. Em pouco tempo, eram mais respeitados e temidos que muitos reis. Mas foi no campo das finanças que a verdadeira revolução começou. Mas antes de continuarmos, deixe o like se estiver gostando do vídeo e inscreva-se no canal para dar aquela força. É estranho pensar que uma ordem religiosa e militar tenha inventado algo tão moderno quanto o sistema bancário, mas foi exatamente isso que os templários fizeram. Durante as cruzadas, muitos nobres europeus queriam ir até Jerusalém, mas carregar grandes quantidades de ouro pelas estradas perigosas era um convite ao assalto. A solução veio dos próprios templários. Eles criaram um sistema de depósitos e saques por meio de códigos, senhas e registros internos. Algo inédito na época. Funcionava assim: o peregrino deixava seu dinheiro com a ordem em Paris, por exemplo, e recebia um documento codificado. Ao chegar a Jerusalém, poderia apresentar esse documento e retirar o valor equivalente em moeda local. Era seguro, eficiente e, para os padrões da época, quase mágico. Com o tempo, esse modelo evoluiu. Os templários começaram a guardar fortunas internas de nobres, senhores feudais e até reis.
também emprestavam dinheiro, cobrando taxas sutis, já que a usura era condenada pela igreja, e faziam transferências entre diferentes regiões. Um conde na Inglaterra poderia pagar um exército no Oriente com a ajuda da rede templária. Sim, eles se tornaram o banco confiável da cristandade. Mais do que isso, a contabilidade templária era tão precisa que superava a dos próprios estados. Mantinham registros detalhados, davam recibos, cruzavam valores entre filiais, e tudo isso séculos antes de qualquer banco europeu oficial existir. Um exemplo famoso, o rei da França, Felipe IV, guardava o tesouro real com os templários, e quando tentou tomar o controle total sobre as finanças do reino, percebeu que precisaria destruí-los primeiro. Mas por que os templários, que juraram pobreza, se envolveram tanto com dinheiro? A resposta é simples: eles não acumulavam para si, mas para a ordem. O ouro era ferramenta, não objetivo. Com ele, construíram fortalezas, armavam seus cavaleiros, protegiam peregrinos e financiavam novas cruzadas. Porém, do lado de fora, isso não era fácil de entender. Muitos viam apenas o luxo das propriedades templárias, o silêncio de seus líderes e o poder crescente da ordem. E o que o povo não compreende, ele teme. Esse medo começou a crescer, junto com a inveja, e com isso, os templários passariam a ser vistos não como defensores da fé, mas como ameaça ao equilíbrio do mundo medieval. Na Idade Média, não havia nada parecido com o que os templários se tornaram. Uma organização religiosa com força militar, isenção fiscal, poder econômico, influência política e total independência de qualquer rei ou senhor feudal. Isso era assustador, principalmente para os que estavam acostumados a controlar tudo. Para se ter ideia, em pleno século XIII, a Ordem dos Templários já era considerada a instituição mais rica da cristandade ocidental. Detinham centenas de castelos, milhares de propriedades agrícolas, minas, portos e rotas comerciais. Atravessavam fronteiras sem pagar taxas. Não deviam obediência a nenhum rei ou autoridade local, apenas ao Papa. Em uma época em que o poder se media por território e impostos, os templários eram um estado dentro de vários estados, com uma rede de influência que conectava Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, Chipre e o Oriente Médio. E não era só uma questão de posses materiais. Eles tinham uma capacidade logística impressionante. Precisavam abastecer fortalezas em zonas de guerra, movimentar recursos com segurança e treinar cavaleiros em larga escala. E faziam tudo isso com eficiência militar e organização monástica. E por trás dessa engrenagem gigante, havia uma lealdade férrea à ordem. Os templários obedeciam às regras internas com rigor absoluto. Era quase impossível corrompê-los ou manipulá-los, e isso, para os reis da época, era uma ameaça direta. Felipe IV da França, por exemplo, via a ordem como um obstáculo ao seu poder total. Eles não se curvavam à sua coroa, nem cediam suas riquezas com facilidade, e para um rei endividado até o pescoço, isso era inaceitável. Além disso, começavam a circular rumores, histórias, boatos perigosos de que os templários guardavam segredos, que tinham relíquias poderosas, que conheciam mistérios antigos encontrados sobre o Templo de Salomão. Desde o momento em que receberam permissão para se instalar nas ruínas do antigo Templo de Salomão, em Jerusalém, os primeiros templários passaram quase 9 anos escavando em segredo, sem travar batalhas, sem recrutar novos membros, sem arrecadar recursos, apenas escavando. Mas o que exatamente eles estavam procurando? Até hoje é uma das maiores perguntas não respondidas da história medieval. Alguns historiadores acreditam que os templários buscavam relíquias sagradas perdidas. Outros sugerem que estavam atrás de manuscritos antigos, com conhecimentos ocultos da antiguidade. E há quem afirme que encontraram a própria Arca da Aliança. Sim, aquela mesma da Bíblia, o objeto sagrado que, segundo o Antigo Testamento,
carregava as tábuas da lei dadas por Deus a Moisés. Dizem que quem tocasse a arca morreria instantaneamente, que ela emitia luz, que falava e que sumiu misteriosamente por séculos. Outros rumores, ainda mais ousados, afirmam que os templários tiveram contato com o Santo Graal, ou até com mapas secretos das Américas, muito antes de Colombo zarpar. Fato é que, depois dessas escavações, a Ordem passou a acumular poder com uma velocidade impressionante. Foi como se tivesse encontrado algo que não podia ser revelado, mas que transformou tudo. Os cavaleiros saíram do anonimato direto para o centro do palco político e religioso da Europa. O número de recrutas explodiu, as doações vieram em massa, a bênção papal os blindou e a lenda nasceu. Não demorou para surgirem teorias que os templários eram guardas de um conhecimento milenar proibido pela igreja, que escondiam documentos, objetos ou saberes capazes de mudar a história da fé cristã. Séculos depois, durante a Idade Média, essas histórias ecoaram nas salas da maçonaria, nos manuscritos esotéricos e até na cultura pop. Filmes, livros e teorias conspiratórias ajudaram a manter aceso o mistério. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, em uma sexta-feira, o silêncio foi rompido por uma operação sem precedentes. Sob as ordens do rei da França, centenas de soldados invadiram todas as casas templárias do país ao mesmo tempo. O objetivo era claro: prender todos os membros da Ordem dos Cavaleiros Templários, do mais alto grão-mestre ao mais jovem recruta. Não houve aviso, não houve defesa. Uma das instituições mais poderosas da Idade Média começou a ruir. Acusações bizarras surgiram: heresia, adoração ao demônio, rituais secretos e até práticas obscenas. Nenhuma prova concreta, mas sob tortura até as mentiras pareciam verdades. Por trás de tudo estava o rei Felipe IV, afundado em dívidas com a própria ordem que havia sustentado seu reinado. Os templários tinham se tornado banqueiros, conselheiros e guardiões do ouro real, e isso era perigoso demais para um monarca desesperado. Felipe não apenas tentou destruir a ordem, ele quis apagar sua existência da história. Com a ajuda de um conselheiro implacável, Guilherme de Nogaret, e a pressão sobre o Papa Clemente V, ele conseguiu o impensável. Em 1312, a Ordem dos Templários foi oficialmente extinta pela Igreja. Mas a história não terminou aí. Jacques de Molay, o último grão-mestre da Ordem, foi queimado vivo em Paris 2 anos depois. Testemunhas dizem que enquanto as chamas subiam, ele lançou uma maldição contra o rei e o Papa. Curiosamente, ou não, ambos morreram dentro de 1 ano, alimentando um ciclo de mistério que jamais se encerrou. E o que dizer da frota templária? Quando os soldados do rei chegaram ao porto de La Rochelle, os navios haviam desaparecido sem deixar rastros, nenhuma vela no horizonte, nenhum baú de ouro, nenhuma explicação. A partir daqui, o que era história se transformou em lenda. O fato é que os templários desapareceram oficialmente, mas não completamente, porque em Portugal algo inesperado aconteceria. Um rei ousaria protegê-los e dar a eles uma nova identidade. Enquanto na França os templários eram perseguidos, torturados e exterminados, em Portugal acontecia exatamente o oposto. Lá, a ordem não apenas sobreviveu, ela renasceu. O rei português Dom Dinis, astuto e diplomático, percebeu algo que muitos ignoraram. Os templários eram valiosos demais para simplesmente desaparecerem. Eles conheciam a arte da guerra, dominavam a logística, sabiam administrar terras, finanças, construções, portos e eram leais a princípios rígidos. Ao invés de persegui-los, Dom Dinis fez algo genial. Criou uma nova ordem, com outro nome, outro símbolo, mas com os mesmos homens e um mesmo espírito. Nascia a Ordem de Cristo, aprovada oficialmente pelo Papa em 1319. Na prática, foi uma transição silenciosa e eficaz.
os Templários mudaram de nome e continuaram suas atividades com o respaldo do reino português. Foi sob o comando dessa ordem que Portugal deu início às grandes navegações. A famosa Cruz Vermelha nas velas das caravelas de Pedro Álvares Cabral e Vasco da Gama não era apenas um ornamento religioso. Era um símbolo da Ordem de Cristo, herdeira direta dos Templários. Ou seja, os mesmos homens que haviam escavado as profundezas de Jerusalém agora guiavam embarcações rumo ao fim do mundo conhecido. Sob essa nova roupagem, os Templários, ou melhor, seus descendentes espirituais, influenciaram descobertas, mapas secretos, avanços náuticos e a expansão do cristianismo pelo globo. Eles estavam nas sombras do Império Português, tomando decisões, financiando expedições, formando navegadores e engenheiros. Não mais cavaleiros montados em cavalos, mas homens do mar, com o olhar voltado para além do horizonte. A arquitetura também carregava pistas. Diversos castelos e igrejas pela Europa exibem elementos templários até hoje: cruzes ocultas, geometrias sagradas, posicionamentos que seguem padrões astronômicos. A Capela de Tomar, em Portugal, por exemplo, guarda até hoje a espiritualidade e os códigos simbólicos da ordem. Mas talvez o legado mais profundo dos Templários esteja onde os olhos não alcançam: nas ideias. A noção de uma organização internacional com leis próprias, comunicação cifrada e estrutura descentralizadas foi pioneira. Inspirou corporações, instituições bancárias e, mais tarde, até organizações secretas. E é impossível falar disso sem mencionar a maçonaria. Diversas teorias, algumas fantasiosas, outras com forte base documental, sugerem que parte da filosofia templária sobreviveu nas lojas maçônicas, camuflada sob novos rituais, novos símbolos e uma linguagem renovada. Cruzamentos de datas, registros históricos e referências simbólicas apontam para uma comunidade secreta. Até hoje, a imagem dos Templários é usada por grupos, movimentos, religiões e até teorias da conspiração. São retratados como heróis, vilões, místicos ou revolucionários, o que só prova que, de algum modo, eles nunca foram esquecidos. Eles estão nas bandeiras, nas moedas, nas palavras que usamos, nos sistemas que organizam o mundo. Após a queda da Ordem, não foram apenas os Templários que desapareceram, foi também o que eles poderiam estar protegendo. Um dos maiores enigmas não é apenas onde está o tesouro templário, mas o que ele realmente era. Será que estamos falando apenas de ouro, moedas e relíquias? Alguns estudiosos apontam para manuscritos antigos, preservados durante as escavações do Templo de Salomão, conhecimentos herdados de civilizações anteriores, talvez até proibidos pela Igreja, que poderiam comprometer as bases do poder e da fé estabelecida. Outros acreditam que os Templários criaram esconderijos secretos espalhados por toda a Europa, usando a arquitetura gótica de igrejas e castelos para disfarçar passagens, símbolos e mapas. Alguns desses sinais estariam escondidos em lugares como a Capela de Roslin, na Escócia, com esculturas históricas, os castelos da Octânia, região ligada aos cátaros e a ideia de um conhecimento perdido, e até linhas geográficas e astronômicas que ligam monumentos templários a eventos celestes. Há também misteriosas coincidências, como a criação do sistema bancário suíço logo após o fim da Ordem, ou o surgimento de sociedades discretas que ecoam rituais templários, inclusive com graus de iniciação, juramentos de silêncio e simbolismo geométrico. Durante séculos, a narrativa oficial tentou reduzi-los a fanáticos religiosos ou vítimas políticas, mas basta olhar com atenção para perceber que o impacto deles atravessa as eras. Mas ninguém fala sobre os sistemas financeiros modernos criados por eles. A ideia de uma instituição transnacional com autonomia total, o símbolo da cruz nas caravelas e a ligação entre espiritualidade e ação estratégica. Agora me diga aqui, você conhecia essa parte da história dos Cavaleiros Templários? Gostaria que eu trouxesse a história dos Cavaleiros Hospitalários?
Deixe aqui embaixo nos comentários para eu saber e fazer um vídeo sobre eles. Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo interessante como esse. Obrigado e até a próxima!